Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor. Queremos convidar você para fazer parte desse culto conosco. Reúna sua família, seus amigos, aqueles que podem, né? E vamos então louvar ao Senhor. Nós vamos orar e depois nós vamos começar louvando, cantando louvores ao Senhor. Bendito Deus e Pai, rogamos ao Senhor nesta noite que Tu manifestes neste lugar a Tua glória, o Teu poder, manifeste neste lugar a unção do Teu Espírito, que cada um de nós, Pai, seja um instrumento do Senhor nesta noite para comunicar a Tua palavra e para louvar o Teu santo nome. Eu oro, Senhor, por cada um. Eu oro pelo Lucas, eu oro pelo Felipe, eu oro pela Maria Eduarda, eu oro pelo Rafaelzinho, eu oro pela minha vida, pedindo ao Senhor que o Senhor nos use conforme a Tua santa vontade. Rogo também a Tua bênção sobre todos aqueles e aquelas que estão em seu lar, que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Que a Tua graça e o Teu poder também os alcance. Que esta mensagem, Senhor, alcance muitos corações, em muitos lugares, em vários dias, Senhor. Que esta mensagem possa ser acessada e vidas sejam abençoadas para a glória do Teu santo nome. Abençoa-nos, Pai, fica conosco. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós vamos cantar Salmos e Hinos número 125. Começando esse período de cânticos com Salmos e Hinos 125, a vitória final. Vamos cantar ao Senhor. Para o seu Jesus voltar e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Glorioso no milênio vai reinar aqui Jesus, o Cordeiro que imolaram sobre a cruz. As nações verão então o resplendor do grande Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faltoso vem o dia da vitória do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. De mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Você está esperando por esse dia, o dia da nossa vitória final, quando estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, que você tenha essa certeza no seu coração. Vamos continuar adorando ao Senhor. Povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande Sião, o Senhor é grande Sião, o Senhor é grande Sião, e sobre modo elevado, acima de todos os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, e prostrai-vos aos seus pés, pois só Ele é santo. O Senhor trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande Sião, o Senhor é grande Sião, o Senhor é grande Sião, e sobre modo elevado, acima de todos os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, e prostrai-vos aos seus pés, pois só Ele é santo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. O Senhor reina, continua reinando e reinará para sempre. Glórias ao nome de Jesus. Celebre conosco. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi
apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um cântico que nós vamos entoar ao Senhor nesse momento. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor.
eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Deus, recebe, ó Pai, esta canção em forma de oração, Senhor. Nós queremos conhecer cada vez mais o Senhor. Ó Deus, possamos conhecer a Tua palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos trouxe até aqui, nos deu a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez. Louvado seja o Teu nome, Pai. Amém. Queridos, vamos ouvir então a palavra do Senhor, aquilo que o Espírito Santo deseja falar conosco nesta noite. Espero que você esteja bem, oro para que você esteja bem, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja de todo mal. Temos vivido dias difíceis, não somente nessa pandemia, mas as últimas semanas têm sido semanas de notícias ruins que têm abalado o mundo, que já estava abalado com a pandemia, tem se abalado com outras situações muito tristes. E nós devemos orar ao Senhor, pedir a ajuda do Senhor, para que Ele reine neste lugar, reine nesta terra e glorifique o nome dEle, o nome santo do Senhor. Eu quero ler com você, nesta noite, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler inicialmente dos versos 5 a 8. Você deve estar estranhando porque esse foi um texto que nós também lemos na semana passada,
Esse texto foi alvo da nossa reflexão, da nossa mensagem, mas eu gostaria de voltar ao Sermão do Monte nesse domingo e pensar um pouco mais profundo com você acerca de um dos assuntos que nós vimos na semana passada. Na semana passada nós refletimos sobre os ensinamentos do Senhor Jesus que estavam relacionados no Sermão do Monte. Eu disse que não veríamos todos, porque são muitos, e então nesta ocasião eu quero falar novamente da importância de uma vida constante de oração. Como nós falamos na semana passada, naquela ocasião falávamos da importância de alicerçarmos nossa vida na oração, como forma de permanecermos de pé quando as tempestades nos assolarem. Os irmãos devem lembrar disso. Mas eu quero voltar então a esse texto com o intuito de me aprofundar mais com você acerca da oração e acerca daquilo que Jesus quis falar quando ele falou acerca da oração no Sermão do Monte. Ele então, como nós lemos na semana passada, no capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8, ele vai falar dos seus ensinos sobre a oração. E nós vimos na semana passada um pouco sobre isso, mas eu quero me aprofundar mais com você. Então Jesus está ensinando aos discípulos e às multidões, como nós falamos na semana passada, como deve ser o proceder de um verdadeiro discípulo em relação à oração. Então eu quero ler de novo esse texto e nós vamos nos aprofundar mais naquilo que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos e diz a nós nesta noite. Diz assim, Mateus 6, 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pressupõem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes que lo peçais. Quero orar mais uma vez pedindo o auxílio, a ajuda do Espírito Santo na ministração da sua palavra. Queremos agora, Senhor, rogar a iluminação do teu Espírito, a unção do teu Espírito, para que a tua palavra seja comunicada como verdade, para que a tua palavra não fique nem aquém, nem vá além do que ela é. Que o Senhor use a minha vida para pregar a tua palavra nesta noite. E o teu Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa convencer corações e mentes a se renderem ao Senhor, a receberem a vida eterna e um dia ir morar com o Senhor. Assim eu oro com gratidão, no nome santo de Jesus. Amém. Amados irmãos, como eu disse, Jesus está ensinando, porque Ele está pregando, Ele está ensinando, Ele está comunicando a palavra aos discípulos e às multidões que o acompanhavam.
Como eu disse na semana passada, esse sermão começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 de Mateus. Jesus aqui então traz diversos ensinamentos. Na semana passada nós falamos acerca da oração, nós falamos acerca das preocupações da vida, falamos acerca da caridade, falamos acerca dos tesouros do céu, os tesouros que nós deveríamos buscar, e falamos da oração, e eu quero então olhar para esse texto com um carinho maior, e tentar, junto com vocês, aprender um pouco mais acerca da oração, esse assunto tão importante, essa disciplina espiritual tão importante que faz parte da vida do crente, da vida do Filho de Deus. O que Jesus nos mostra aqui, irmãos, quando Ele está falando, quando Ele falou essas palavras, a primeira coisa que me salta aos olhos nesse domingo é que a oração, ela deve ser simples. Às vezes nós achamos que a oração precisa ser algo que nós devemos escolher palavras bonitas para falar com Deus, porque nós estamos falando com Deus, com o Criador. Muitas vezes queremos colocar nossa voz numa entonação melhor, numa entonação maior, porque nós estamos preocupados com uma coisa que não existe na oração. Jesus está mostrando para nós que a oração deve ser simples. A oração que eu faço, a oração que você faz, a vida de oração que nós devemos ter no nosso cotidiano, deve ser uma oração simples. É isso que Jesus fala para nós no versículo 7, quando ele diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pressupõe que pelo seu muito falar serão ouvidos. O que Jesus está querendo dizer com isso? Muitas pessoas, muitos crentes têm essa visão errada da oração, de que oração precisa ter palavras rebuscadas, que oração precisa ser feita em voz imponente, que a oração ela precisa trazer convencimento ao nosso coração, e nós muitas vezes agimos assim, achamos que a oração de um irmão é mais forte, é mais poderosa do que a oração do outro irmão. Nós achamos muitas vezes que a oração do pastor é mais poderosa do que a sua oração, porque nós temos essa visão errada do que seja oração. E Jesus então está mostrando para nós que a oração é algo simples, que nós não precisamos usar de vãs repetições, que nós não devemos presumir que pelo muito falar nós seremos ouvidos. Então Jesus está mostrando para nós que a oração ela deve ser simples. Quando ele diz isso, não useis de vãs repetições, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. O objetivo da oração é sermos ouvidos por Deus. O objetivo da oração é que nós sejamos ouvidos pelo Senhor. E o texto vai dizer isso para nós, que o Senhor nos ouve. E o Senhor não está preocupado com a maneira que nós vamos falar, com aquilo que falamos, com aquilo que expressamos com os nossos lábios. Mas quando nós oramos, na verdade, o Senhor não está ouvindo a nossa voz, Ele está ouvindo o nosso coração. Por isso que a oração é simples, porque o Senhor, quando nos vê de joelhos, quando Ele nos vê buscando a sua face, Ele não está preocupado com aquilo que sai da nossa boca, porque a Bíblia vai dizer que Ele já sabe o que sai da nossa boca, antes mesmo de falarmos. Mas quando Ele olha para nós, nós estamos em oração, Ele está olhando para o nosso coração.
Então, quando oramos, Ele ouve a voz do meu coração e a voz do seu coração. Por isso você não precisa colocar uma voz mais bonita, mudar o seu tom de voz. Você pode orar da maneira que você sabe, de uma maneira simples. É isso que Jesus está nos ensinando aqui acerca da oração. A oração é algo simples, ela precisa ser simples. Coloca isso na sua cabeça, porque é Jesus que está nos falando isso no versículo 7. Mas ele também nos ensina, irmãos, no versículo 5, que a oração ela deve ser verdadeira. Além de simples, ela precisa ser verdadeira. Ele vai dizer no versículo 5 o seguinte: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos? Exatamente isso, que a oração ela deve ser verdadeira. Quando ele usa aqui a palavra hipócrita, quando orares não sereis como os hipócritas, essa palavra hipócrita, que Jesus usa aqui nesse texto, em vários outros textos dos evangelhos, essa palavra ela é uma palavra de origem grega, e essa palavra ela significa encenar, interpretar, ou seja, é como um ator que está fazendo um filme, uma novela, no teatro, ele está interpretando um personagem que não é ele. Então, quando Jesus usa a palavra hipócrita, que nós não podemos ser hipócritas, ele está dizendo para nós que quando nós orarmos, nós não podemos estar encenando. Nós não podemos pensar que estamos em um teatro encenando uma peça, ou seja, que nós precisamos ser nós mesmos, nós precisamos ser verdadeiros. É isso que ele quer dizer para nós. O que é falso? O que é falso é aquilo que o ator faz no teatro ou no cinema. E nós, quando estamos diante do Senhor, o Senhor conhece a nossa vida. Ele sabe se estamos encenando, se estamos interpretando algo ou alguém que nós não somos. Como eu disse, Ele não está olhando para o seu jeito de orar, Ele não está olhando para aquilo que está saindo da sua boca, mas Ele olha para o seu coração, e Ele sabe se você está sendo verdadeiro ou não, Ele sabe se você está sendo hipócrita ou não, Ele sabe se você está encenando ou não, Ele sabe se você está querendo enganá-lo ou não, porque é assim que um ator age. O ator age de uma forma tão, de uma maneira tão, interpretando de uma maneira tão íntima, tão importante, que você não percebe. Um bom ator, você não percebe que ele está falando através de um personagem. Você acha que ele é aquela pessoa. De tão perfeito, quando um ator ou uma atriz, eles têm experiência, eles são bons nisso. Mas Jesus está falando para nós, olha, a oração ela deve ser verdadeira. Nós não podemos achar que é uma encenação, porque o Senhor, Ele não está, como muitas vezes nós achamos, numa plateia, nos ouvindo, como os atores e atrizes encenam as suas peças, os seus filmes, as suas novelas. Então, quando você for orar, quando você mantiver o seu momento de oração, você deve ser verdadeiro com o Senhor. Não sejamos hipócritas. Ele diz aos seus discípulos: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Precisamos ser verdadeiros. Precisamos ser autênticos, por isso a oração é simples. Você não precisa encenar, você não precisa buscar palavras, você deve falar aquilo que está no seu coração, e é isso que Jesus está tentando ensinar para os seus discípulos. Essa é a oração que Deus ouve, essa é a oração que Deus
Ele coloca os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor, o nosso pedido. É oração que é feita com o coração, é oração que é feita com verdade, é oração que sai do fundo da nossa alma. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Então ela tem que ser simples, e ela precisa ser também verdadeira. Mas a oração também deve ser um momento de intimidade entre você e Deus. E quem é Deus? Deus é o seu Pai. A oração, ela deve ser um momento de intimidade entre você e Deus. E esse Deus, o Deus da Bíblia, o Pai de Jesus, Ele é o nosso Pai. Quando você vai falar com o seu Pai, você tem intimidade com Ele. Você fala, você não mede palavras para falar com seu Pai, porque você tem intimidade, você tem convivência com Ele. Assim é com o Senhor, assim deve ser a nossa oração. Quando nós dobrarmos os nossos joelhos, ou em pé, ou deitado, da maneira que for, ou trabalhando, você pode estar mantendo a sua vida de oração, mas você precisa ser simples, verdadeiro e íntimo de Deus, para que você então possa viver esse momento na presença do Senhor. Ele vai dizer isso no versículo 6 para nós. Ele diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Ele usa aqui a palavra Pai várias vezes, para demonstrar essa intimidade que deve haver no momento de oração. Quando nós oramos, nós não estamos falando com alguém que está longe. Quando nós oramos ao nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Você tem Deus como seu Pai? Se você tem Deus como seu Pai, a sua oração deve ser um momento íntimo. Por isso ele diz: olha, entra no seu quarto, entra num lugar tranquilo, secreto, isolado, porque só interessa a você e o Pai no momento da oração. Não precisa ter mais ninguém, não há necessidade de mais ninguém. Você pode se dirigir a Ele como Pai e manter essa intimidade no secreto, num lugar tranquilo, isolado, não como faziam os escribas e fariseus, que gostavam de orar nas praças, nas sinagogas, para serem vistos dos homens. A oração, queridos, ela é um momento íntimo de conversa entre pai e filho. É isso que Jesus está tentando mostrar para os seus discípulos. Oração entre pai e filho é um lugar secreto, porque no lugar secreto, no lugar isolado, você não vai ser tentado a interpretar diante de Deus. No lugar secreto, onde está só você e Deus, você não vai ser tentado a encenar, a interpretar, porque não vai ter ninguém te ouvindo, somente o Pai. E diante do Pai, você não vai tentar interpretar, você não vai tentar encenar, você vai ser verdadeiro, você vai ser simples. Por isso que Jesus está falando para você entrar no lugar secreto, para você não fazer como os escribas, como os fariseus, não ser hipócrita no momento da sua oração, para você não ser tentado a interpretar um personagem diante do Pai. Além de você não conseguir, porque Ele conhece todas as coisas, você vai estar sendo falso consigo mesmo. Então, queridos, a oração ela deve ser um momento de intimidade entre você e Deus, o teu Pai, o seu Pai. Você então deve ser o mais honesto possível quando você estiver orando. Ser o mais honesto, falar a verdade, falar aquilo que está no seu coração, colocar os seus desejos diante de Deus, colocar as suas petições diante de Deus. Você deve colocar a sua adoração diante de Deus, livre de qualquer amarra, livre de qualquer preconceito, livre de qualquer julgamento. Porque
porque vai estar você e Deus, você e seu Pai. Ali você pode orar, ali você pode chorar, ali você pode rir, ali você pode cantar, porque você vai estar junto do seu Pai, e Ele nunca vai rejeitar você. Então seja honesto na oração, tendo Deus como centro, porque quando nós estamos orando em secreto, quando a nossa preocupação é ser verdadeiro, é ser simples, o centro da nossa oração não serão os homens e nem será você mesmo. O centro da sua oração será Deus. Você não vai falar com Deus pensando que o outro vai ouvir. Você vai falar com Deus sabendo que Deus está te ouvindo. Somente Ele. Ele é o centro do momento de oração. Ele é o centro, Ele é o lugar secreto onde nós devemos estar orando, desfrutando da sua intimidade, do seu amor, da sua graça abundante. É isso que Jesus está querendo falar para os seus discípulos. Eu estou tentando ser mais profundo na reflexão acima desse texto. Então guardem no seu coração. A oração ela deve ser simples, ela deve ser verdadeira, e ela deve ser um momento de intimidade entre você e Deus. Você não precisa encenar, você não precisa ser hipócrita, você não precisa interpretar diante de Deus. Seja honesto. Procure um lugar na sua casa em que você tenha tranquilidade. Talvez você nem tenha esse lugar na sua casa, né? Vá para o banheiro. O banheiro é um ótimo lugar de privacidade. E ali você dobra o seu joelho. Se você não tem um quarto, se você não tem um lugar onde você possa ficar tranquilo, vá ao banheiro e lá ore ao Senhor, lá busque a presença do Senhor, em nome de Jesus. E você então vai desfrutar do amor, da graça, do perdão, da compaixão do Senhor. É isso que Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos. Ele está querendo ensinar aos seus discípulos como nós devemos orar, como deve ser a nossa vida de oração. E certo autor diz para nós, interpretando o versículo 8, o versículo 8 diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, aos hipócritas, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Um certo autor interpretou esse versículo da seguinte maneira, preste atenção no que eu vou falar. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam isso. Vocês estão diante do Pai e Ele sabe do que estão precisando melhor do que vocês mesmos. Com um Deus assim, que nos ama tanto, podemos orar de maneira muito simples. É a maneira que esse autor, ele interpretou aqui o versículo 8 para nós. Mas eu gostaria de dar continuidade, irmãos, porque Jesus, ao falar, ao ensinar como deveria ser a oração dos seus discípulos, ele dá um exemplo de oração. Um exemplo de oração simples, um exemplo de oração verdadeira e um exemplo de oração que tenha intimidade com o Pai, uma oração plena de intimidade com o Pai. E a gente vê isso a partir do versículo 9 até o versículo 13, que é a oração chamada oração dominical, a oração do Pai Nosso, que a maioria das pessoas conhecem de cor, mas talvez a maioria nunca tenha se debruçado sobre esse texto para entender de verdade o que Jesus estava querendo dizer quando disse o que aqui está relatado. Então, quando nós lemos a oração de Jesus
Lucas vai falar que os discípulos perguntaram a ele, pediram a ele, que Jesus os ensinasse a orar. Lucas vai dizer isso, Mateus não fala isso, mas Lucas vai dizer. Então Jesus, ele começa a ensinar os seus discípulos um modelo de oração. Não é para nós repetirmos aquilo que Jesus está falando aqui, mas ele quis dar um exemplo, né? Isso aqui não é uma reza, isso aqui não é algo que nós devemos repetir, mas é algo que nós devemos refletir e colocar em prática na nossa oração diária. Então, Jesus nos ensina a orar com simplicidade, com verdade e plena, em uma oração plena de intimidade com o Pai. Em primeiro lugar, ele vai nos ensinar a chamarmos Deus de Pai. Olha que coisa interessante. Ele vai nos ensinar a chamarmos Deus de Pai. Quando ele começa a oração, ele vai dizer assim: portanto, vós orareis assim, Pai nosso. Então, quando nós orarmos, aquilo que eu falei anteriormente, quando nós orarmos, Jesus então está nos ensinando, ele nos ensina a chamarmos Deus de Pai, é o Pai nosso. Ao orarmos, falamos com o nosso Pai. Você precisa ter essa certeza. Jesus está nos ensinando isso aqui. Ele diz: olha, quando vocês orarem, comecem dizendo: Pai nosso, nosso Pai amado, nosso Abba, aquele que tem cuidado de cada um de nós. Então ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Então, quando você estiver na intimidade do seu momento de oração, abra o seu coração para o seu Pai e coloque Ele em primeiro lugar na sua oração. Pai nosso, ele está dizendo. E ele ensina também, irmãos, em segundo lugar, ele nos ensina a glorificarmos a Deus, o nosso Pai. Não somente a chamarmos de Pai, mas ao chamarmos de Pai, nós também o glorificarmos como Deus, como o Senhor que Ele é. Porque Ele vai dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele está dizendo para nós que nós devemos então glorificar, exaltar o nosso Pai. Ele diz: santificado seja o teu nome, porque o nosso Pai, ele é santo, santo, santo. Então você precisa ter esta noção de quando você está diante de Deus, você não está diante de qualquer pessoa, você está diante do santo, que a Bíblia diz que ele é santo, 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 diante do santo dos santos. É assim que Deus deseja que nós o glorifiquemos. Santo, santo, santo. Os anjos cantam santo, santo, santo. Nós devemos, irmãos, a orarmos, começarmos glorificando o nome do Senhor. Quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos somente com pedidos, 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 e esquecemos de que estamos diante do Senhor dos Senhores, do Rei do Universo, daquele que merece toda adoração e todo louvor. Então Jesus diz: olha, Pai nosso, santificado seja o teu nome, que a sua santidade seja reconhecida, que o teu poder seja reconhecido, que a tua grandeza seja reconhecida, que a tua majestade seja reconhecida, que a tua bondade seja percebida. Glorificarmos, exaltarmos o nome daquele que está acima de todas as coisas. Precisa haver adoração, louvor no momento de oração, no momento de buscarmos a presença do Altíssimo. Jesus está nos ensinando a chamarmos Deus de Pai e ao glorificá-lo como Deus que Ele é. E Ele então nos ensina, além de nos ensinar a chamar Deus de Pai, além de nos ensinar a glorificarmos a Deus com as nossas orações, Ele nos ensina a pedir,
A oração também é um momento de petição. Nós devemos pedir a Deus. E Tiago vai dizer que nós pedimos, mas nós não somos atendidos porque nós pedimos mal. Nós oramos de maneira errada. Nós oramos com interesse nos nossos próprios, nos nossos próprios desejos. Por isso nós não somos ouvidos, muitas vezes nas nossas orações. Mas Jesus nos ensina o que nós devemos pedir a Deus, o que nós devemos pedir ao nosso Pai. Olha só o que Ele nos ensina a pedir. Versículo 10, Ele diz: venha o teu reino. Sabe o que significa isso, irmãos? Jesus está nos ensinando a pedir que o Pai se revele de maneira plena a nós. Quando Ele está dizendo, venha o teu reino, venha a tua glória, venha o teu poder, venha a tua majestade. Jesus está dizendo, olha, se revele a nós, mostre quem tu és a nós, venha o reino do Senhor, que o reino do Senhor habite em nós, que o reino do Senhor faça morada em nós, que o reino do Senhor seja percebido em nós. Ele está dizendo, revela-nos quem tu és. É isso que Jesus está dizendo quando Ele diz, venha o teu reino, revela-nos quem tu és. Ele diz mais, faça-se a tua vontade. Ele está dizendo, olha, revela-nos quem tu és, mas Ele diz também, revela-nos a tua vontade. Venha o teu reino, revele quem tu és, mas Ele diz, olha, revela-nos a tua vontade. Faz a tua vontade, faça a tua vontade neste mundo mau e perdido. Faça a tua vontade como ela é feita aí no céu, faça com que ela seja feita aqui na terra. Estabeleça o teu reino, estabeleça a tua vontade, estabeleça a tua vontade neste mundo mau e perdido. Jesus está nos ensinando, irmãos, a orar, pedindo pela vontade de Deus, pedindo para que o Senhor se revele a nós, pedindo para que o Senhor, que a vontade dEle seja feita aqui na terra, ou seja, Ele está pedindo para que o Senhor transforme essa terra, que deve ser a oração constante do nosso coração. Faz a tua vontade plena aí no céu, como ela é plena aí, faça ela plena aqui. Que não tenhamos mais todo esse desassossego que muitas vezes encontra-se a nossa alma, com tanta maldade, com tanta perversão. O Senhor está nos ensinando a pedir ao Senhor, para que o Senhor cure esse mundo, para que o Senhor cure as pessoas. Quando Ele diz, faça a tua vontade na terra como ela é feita no céu, porque a vontade do Senhor ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. A vontade do Senhor ela transforma, ela cura, ela muda situações, ela muda pessoas, ela muda rumo. Jesus está dizendo para nós que nós devemos pedir isso ao Senhor. Não somente pedir por um bom emprego, não somente pedir por uma boa casa, não somente pedir por riquezas, não somente pedir por luxo, por coisas que vão afetar somente a nós, para os nossos prazeres pessoais. E a maioria das nossas orações, quase que 100% delas, são feitas nessa direção, para satisfazer o nosso prazer, a nossa vontade. E como eu disse, Tiago vai dizer que elas não são ouvidas porque elas são feitas assim. Peçamos ao Senhor que Ele cure esse mundo, que Ele dê um jeito nele, que Ele realize nele a vontade dEle, para que Ele faça o melhor. Tudo isso Jesus está dizendo. Ele está dizendo, olha, Ele vai dizer no versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele está dizendo, olha, alimenta-nos fisicamente e espiritualmente a cada dia. Quando Ele está dizendo, olha, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Muitas vezes nós só ficamos no pedido do pão.
das nossas necessidades materiais, mas o Senhor quer nos alimentar fisicamente, bem como espiritualmente, a cada novo dia da nossa vida. E a oração é um dos instrumentos de Deus para alimentar a minha vida e a sua vida, alimentar a minha alma e a sua alma, me fortalecer, te fortalecer para os momentos ruins, para os momentos escuros da vida, para os momentos difíceis da vida, para as tempestades da vida. Ele está dizendo, alimenta-nos fisicamente e espiritualmente a cada novo dia. No versículo 12 ele vai dizer, olha, ensina-nos a perdoar, como nós somos perdoados por Ti. Ele está dizendo que na nossa oração precisa haver arrependimento, precisa haver perdão, além de adoração, além de vontade de Deus, além de Deus se revelar a nós, Deus revelar a sua vontade, Deus nos alimentar diariamente com o pão e com o Espírito Santo. Ele está dizendo para nós, olha, ensina-nos a perdoar. A oração é um momento em que você pode lançar diante do Senhor tudo aquilo que tem entristecido a sua alma, tudo aquilo que tem magoado você, talvez coisas que só você e Deus sabe, e você tem vergonha de falar até para Deus. Deus te perdoa, e Ele quer perdoar você, e quer que você também seja um perdoador. Então Ele nos ensina a perdoar como somos perdoados por Ele. Ele diz ainda, no versículo 13, não nos deixes cair em tentação. Ele está dizendo para nós, olha, guarda-nos das tentações. Ou seja, Ele está dizendo, guarda-nos de nós mesmos. Quando Ele diz, não nos deixe cair em tentação, Ele está dizendo, olha, peça ao Senhor que Ele guarde vocês de vocês mesmos, porque vocês serão tentados, a carne falará mais alto em muitas situações, a concupiscência da carne, a soberba da vida, vão tentar vocês. Peça ao Senhor que os guarde das tentações do inimigo, das tentações do diabo, mas também das tentações que são geradas no nosso coração, por causa da nossa natureza carnal. E a oração, irmãos, é algo tremendamente poderoso para nos transformar, para nos guardar das tentações, para nos fazer íntimos de Deus. Ele então, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do diabo, livra-nos da maldade, livra de toda situação de maldade que está nessa terra. É assim, irmãos, que o Senhor nos ensina a orar. Nós devemos mudar a nossa maneira de orar, porque os pedidos que nós desejamos, as coisas que nós queremos, o Senhor conhece, e Ele então, no tempo certo, Ele nos dará, conforme a vontade dEle. Mas o Senhor Jesus está nos ensinando a um momento de oração mais profundo, mais íntimo, a orarmos, não pensarmos somente em nós, olharmos para fora, intercedermos pelo mundo, intercedermos pelas pessoas, perdoar e ser perdoado. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para nós. Ele diz, livra-nos do mal, livra-nos do diabo. E Ele nos livrará de Satanás, que é o nosso maior inimigo. Queridos, essa é a reflexão que eu gostaria de fazer com você nesta noite, nesses dois textos em que Jesus fala da oração. Assim deve ser a nossa oração. Ela deve ser simples, ela deve ser verdadeira e ela deve ser um momento de intimidade com Deus. E o Senhor nos ensina a chamarmos o nosso Deus
de Pai, Ele é nosso Pai. Ele nos ensina a adorarmos ao Senhor. Ele nos ensina a pedir que o Senhor se revele a nós, que Ele revele a sua vontade a nós. Que Ele nos ensine a perdoar, a ser perdoado. Que Ele nos guarde do mal, que Ele nos guarde de nós mesmos, que Ele nos guarde de Satanás. Então eu gostaria de, como sempre faço, fazer algumas aplicações para nós, diante de tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos nesta noite. Primeira aplicação que eu quero fazer com você é que Jesus fala no versículo 6, ele diz assim na parte final do versículo, melhor, no versículo 8, no versículo 8, ele vai falar, na parte final do versículo ele vai falar, vamos ler o versículo todo, para que nós possamos entender melhor. Não vos assemelheis, pois, a eles, aos hipócritas, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de que tendes necessidades, antes que vocês peçam a Ele. Ou seja, irmãos, há necessidades que serão cumpridas. O Senhor, ou melhor, há necessidades que serão supridas. O Senhor suprirá as nossas necessidades. É isso que Jesus está falando aqui no versículo 8, que o Pai sabe, conhece as nossas necessidades e que Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele promete que as nossas necessidades serão supridas, ou seja, necessidades, não vaidades. Precisamos colocar uma diferença aqui, que Ele está dizendo para nós que as nossas necessidades, não as nossas vaidades, serão supridas. Creia nisso, que o Senhor conhece as suas necessidades e que elas serão supridas. Necessidades aqui, irmãos, tem a ver com a nossa humanidade. Como homens e mulheres que somos, que temos necessidade de várias coisas. Temos necessidade de pão, temos necessidade de água, temos a necessidade de um teto, temos necessidade de várias outras coisas, como seres humanos que somos. O que o Senhor está dizendo para mim, que o básico das nossas necessidades serão supridas. Ele vai suprir a minha e a sua necessidade. Não tem nada a ver com vaidade. Muitas vezes oramos e não somos atendidos porque a nossa oração está carregada de vaidade, está carregada de soberba. E não oramos e não agradecemos pelas necessidades que são cumpridas, que são supridas diariamente na nossa vida. Mas Ele vai dizer, o Pai sabe o que vocês têm de necessidade, antes que vocês peçam a Ele. Em segundo lugar, irmãos, segunda aplicação que eu quero fazer, está no versículo 6, sim, agora no versículo 6. A parte final do versículo, ele diz, o teu Pai que vem em secreto, te recompensará. Há recompensas. Há recompensas para aqueles e aquelas que vivem em oração, que dão importância à oração, que vivem quedados aos pés do Senhor. Mas que recompensas são essas? Logo vem à nossa mente recompensas materiais, não é isso? Logo vem à nossa mente, eu vou orar para que isso aconteça. Eu vou jejuar para Deus atender o pedido do meu coração. Eu vou no monte orar para que Deus me dê aquilo que eu mais desejo. Eu vou dizimar, porque se eu dizimar, Deus vai me dar aquilo que eu quero. Um relacionamento totalmente errado. Recompensa com Deus não significa isso. Recompensa com Deus, irmãos, são recompensas espirituais. O que a oração traz para nós são recompensas espirituais, não materiais. Sabe por quê? Porque Deus não está à venda.
Não adianta você querer negociar com Deus, que você vai orar todos os dias para Deus te dar um namorado, que você vai orar todos os dias para Deus te dar uma casa, você vai orar todos os dias para Deus te dar um bom emprego. Não é assim. Ele vai saber se você precisa de um namorado, Ele vai saber se você precisa de um emprego, e Ele no tempo certo Ele vai trazer. Ele vai suprir, porque Ele é bom, Ele é Pai. Mas aqui Jesus está falando de recompensas espirituais. Porque quando nós oramos, quando nós temos uma vida de oração constante, recompensas espirituais vêm sobre nós, ou seja, nós somos abençoados de verdade. E o que me faz ir com você para o capítulo 5, de Mateus, e eu encontrei aqui, irmãos, bênçãos espirituais que vêm a nós através de uma vida de oração verdadeira, simples, íntima com o Pai. Eu estou falando das bem-aventuranças. Olha só como você será abençoado e como eu serei abençoado. Em primeiro lugar, no versículo 3, Jesus diz que nós teremos o reino dos céus. Ele vai dizer, olha, o reino dos céus pertence a vocês. Ou seja, a vida de oração vai nos fazer pessoas humildes, e as pessoas humildes, então, herdarão o reino dos céus. É aquilo que João Batista disse, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, queridos, o reino dos céus é oferecido a nós. E na oração você vai perceber isso, que você é um abençoado, porque você receberá, e você já recebeu o reino dos céus. No versículo 4 do capítulo 5, Jesus disse que você será consolado diante da maldade, diante da iniquidade, diante do pecado, diante das tempestades, você será consolado. Ele diz, vocês serão consolados quando vocês chorarem. A oração nos trará consolo diante da maldade, da iniquidade, do pecado, diante das dificuldades da vida. Você vai ser abençoado com o consolo do Senhor. No versículo 5, ele vai dizer que nós vamos herdar a terra. Nós herdaremos a terra, os mansos, os desprezados desse mundo. Ele está falando de nós. As verdadeiras características, qualidades do cidadão do reino dos céus. Nós herdaremos a terra, porque nós somos mansos, nós somos desprezados nesse mundo. Jesus vai dizer ainda, irmãos, no versículo 6, que nós seremos fartos de justiça. Ou seja, nós vamos denunciar as injustiças, que isso nós devemos fazer, denunciar as injustiças desse mundo, não somente denunciar diante de Deus, mas denunciar diante dos homens, e a palavra de Deus está dizendo para nós, Jesus está dizendo para nós que nós seremos fartos de justiça. Nós vamos combater as injustiças, e nós seremos fartos de justiça. Ele vai dizer ainda no versículo 7, que nós seremos fartos de misericórdia. Nós seremos fartos de misericórdia, porque nós vamos nos ocupar com o sofrimento alheio. Nós vamos ser misericordiosos. A oração nos leva a ser misericordiosos, e em sendo misericordiosos, nós seremos fartos de misericórdia. O Senhor terá misericórdia de nós. São essas as recompensas que o Senhor, que vê você em secreto, te dará. Versículo de número 8 vai dizer:
uma outra recompensa que nós teremos, nós veremos a Deus. Que é melhor recompensa que esta? Ver a Deus. Ele vai dizer: vocês verão a Deus, vocês que são limpos de coração, vocês que foram limpos por Jesus, vocês que têm o coração limpo, vocês verão a Deus. É a recompensa que teremos. Versículo 9 vai dizer para nós que nós seremos chamados filhos de Deus. Nós seremos chamados filhos de Deus, sabe por quê? Porque nós lutaremos pela paz. Ele está dizendo para nós: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós seremos reconhecidos como aqueles que lutam pela paz, pela injustiça. E lutar pela paz, irmãos, não é ficar de braços cruzados. Lutar pela paz é você denunciar a injustiça, você denunciar a guerra, você denunciar o mal feito. É lutar pela paz, pela sua própria paz e pela paz dos irmãos, pela paz da humanidade. E nós devemos, então, ao lutar pela paz, nós seremos chamados filhos de Deus. Uma outra recompensa, sabe qual é? Nós seremos perseguidos e injuriados. Uma outra recompensa que o Senhor coloca diante de nós. Nós seremos perseguidos e injuriados. Como assim, senhor, pastor? Que recompensa é essa? Você lembra dos discípulos lá em Atos? Quando eles sofreram, quando eles apanharam, eles oraram agradecendo a Deus porque eles foram reconhecidos dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Jesus está falando para nós também que nós seremos abençoados quando nós formos perseguidos e injuriados. Quando você for perseguido e injuriado por buscar a justiça social, por buscar justiça para a humanidade. Quando você levantar a sua voz e denunciar o erro, denunciar o pecado, você vai ser perseguido. Mas em sendo perseguido isso será uma recompensa para você. Ainda ele vai falar para nós, no versículo 11, bem-aventurais sois quando por minha causa vos injuriares, e vos ser... Não, isso ainda são dos perseguidos. Quero falar do versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Jesus está falando que nós teremos como recompensa a alegria. Nós seremos cheios de alegria por sermos considerados dignos de sofrermos pela verdade. Queridos, grande será a nossa recompensa. Ele vai dizer no versículo 12, porque é grande o vosso galardão nos céus. Você está buscando galardão aqui na terra, ou você está buscando galardão no céu? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha uma vida de oração autêntica diante do Senhor, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha sido abençoado, que você tenha entendido o que de fato significa orar, que você entenda o que de fato significa ser abençoado, ser recompensado. As nossas recompensas são espirituais, mas as nossas necessidades materiais, o Senhor conhece todas elas e elas serão cumpridas. E quem sabe um desejo do seu coração o Senhor não realize porque Ele é Pai. Jesus nos ensinou, qual pai que o filho pede um peixe, ele vai dar uma pedra? Não, o nosso Pai é bom, continua confiando nele, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Estamos encerrando esse nosso culto, mais um domingo
na presença do Senhor e nós vamos cantar, adorar ao nosso Deus com uma canção muito linda, que é baseada na oração que Jesus fez, ou melhor, na oração que Jesus ensinou os seus discípulos. Vamos cantar ao Senhor. Cante conosco. Faça esta oração. Faça desse cântico uma oração ao Senhor nesse momento. Teu reino, Senhor. Revela-nos a Ti, Senhor. Revela-nos a Tua vontade. Mostra-nos a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade, Senhor. Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Teu reino vem na terra. Ansiamos, Senhor, pelo Teu reino. Ansiamos pela Tua santa presença. Ansiamos por estar diante de Ti. Revela-se a nós, Senhor. Encha-nos do Espírito Santo, Senhor. Quebra as cadeias, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Aleluia. Sempre, amém. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, Louvado seja o Teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome. Santo, santo, santo é o Teu nome. Aleluia. É o poder e Tua é a glória para sempre. Venha o Teu reino sobre nós. Venha o Teu reino sobre nós.
Teu reino já está entre nós, Senhor. Tu reinas, Tu já reinas neste lugar. Que percebamos, Senhor, o reino do Senhor Jesus sobre nós. Ah, Deus, possamos usufruir desse reino maravilhoso de Jesus, que já está entre nós. Por isso aqui estamos, Senhor, para devotar a Ti toda a nossa vida, para buscar a Tua presença, para termos intimidade maior com o Senhor, para que nos afastemos cada vez mais deste mundo mau e perdido e caído, e nos aproximemos mais do Senhor. E ao nos aproximarmos do Senhor, nos aproximarmos uns dos outros, amarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros. Ah, Deus, realiza o milagre do Senhor na nossa vida. Quantos, Senhor, abatidos, quantos tristes, quantos angustiados, quantos doentes, quantos feridos. Sara-os com o Teu reino, com o Teu poder, com a Tua majestade, com a Tua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a vivermos de joelhos diante de Ti, humilhados diante do Senhor, com simplicidade, com verdade, com intimidade, sabendo que o Senhor nos recompensará com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, que as nossas necessidades serão supridas, porque o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Louvado seja o Teu nome, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Abençoa, mais uma vez eu clamo, aqueles e aquelas que estão em casa, irmãos, amigos, conhecidos, até mesmo desconhecidos, que esta palavra possa penetrar corações, se transformar vidas, salvando para a glória do Teu santo nome. Seja exaltado, Senhor, entre nós, seja adorado entre nós. Santo, santo, santo é o Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, diante do Teu trono de graça e poder, que nós o fazemos no nome do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, que você tenha uma semana, que vocês tenham uma semana abençoada, guardada, protegida, que você tenha uma semana de oração, que você tenha uma semana de joelhos diante do Senhor. Você vai ver como a sua vida vai mudar, como você será uma outra pessoa, em nome de Jesus. Ore, busque a face do Altíssimo. Compartilhe esse vídeo, compartilhe, deixe o seu joinha, o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal da IECP, Igreja Evangélica Congregacional de Paracambi, se você está nos vendo pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, se inscreva no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, para que você receba, sempre que postarmos algo no YouTube, você receba, seja avisado, e Deus possa abençoar a sua vida. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, que você seja visitado profundamente pela presença do Senhor na tua casa, neste lugar, onde quer que você esteja nesse momento. Em nome de Jesus.
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com esta igreja, com toda a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a terra, com o mundo que ainda não conhece o Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos cantar mais uma vez. Teu reino. E assim nós estaremos encerrando o nosso culto. Sempre.